Vocês ficam no Facebook. Olá, queridos alunos, estamos iniciando mais um atendimento pelo Meeting, tá? Para os alunos dos terceiros anos. Qual é o nosso objeto de estudo, queridos alunos? Vamos lá? Bom, nós vamos estudar na nossa semana 2 do nosso PET, tá? Está na página 138 do nosso plano de estudos tutorado 6, tá? Semana 2. Nós vamos relembrar o estudo de Karl Marx e a divisão do trabalho, Weber e o protestantismo, e Durkheim e a divisão social do trabalho, tá? São 3 autores que são imprescindíveis, principalmente para vocês terceiros anos, que desejam realizar uma boa prova no Enem, tá? Então, nós, queridos alunos, vamos fazer essa revisão nesse momento, tá? Bom, na chamada transição do feudalismo para o capitalismo, tá? Quem lembra, o feudalismo, ele foi um regime que vigorou na Idade Média, tá? No feudalismo, tudo era centralizado na figura dos feudos, né? E também todo o governo era centralizado na figura dos monarcas, tá? Nesse sistema, ele entrou em crise diante do surgimento das trocas comerciais nos burgos, nos denominados burgos, tá? Que foi o início de um capitalismo mercantil, tá? E esse mecanismo, o feudalismo, essa maneira de vivência em sociedade, e mais ainda de governabilidade, ela entrou em crise, tá? Sendo necessário um novo sistema econômico. E aí o capitalismo começou a surgir e tomar força, tá? No período denominado Baixa Idade Média, especificamente a partir do século XIV. O fato é que o sistema feudal, ele entrou em profunda crise, tá? O sistema feudal entrou em profunda crise no século XIV em razão de fatores como a ascensão da burguesia nas cidades medievais, que passaram a ter uma intensa movimentação comercial nesse período, tá? A crise no campo, as revoltas camponesas, a peste negra, entre outros. E com o passar do tempo, novos interesses ligados ao comércio e ao mercado formaram o eixo central da nova sociedade capitalista que se estruturava. Esse processo resultou a partir do século XVIII, no chamado capitalismo industrial, uma sociedade em que predominava a produção nas manufaturas e nas primeiras indústrias, tá? Em relação a Marx e a divisão do trabalho, durante a constituição do capitalismo industrial no século XVIII, firmou-se o trabalho assalariado, reservado a quem? Aos cidadãos sem posses. Por isso, aqueles cidadãos que precisavam alugar ou vender a sua força de trabalho, eles deviam possuir uma energia física e mental despendida para realizar grandes tarefas em troca de uma remuneração, tá? Que era, logicamente, uma remuneração baixíssima, e essa é a crítica de Marx. No entanto, o pagamento não correspondia ao valor daquilo que era produzido. E Marx acreditava que a produção e seus excedentes geravam o quê? A divisão do trabalho entre quem administrava, o gerente e diretor, e quem produzia, o operário. Para Marx, nascia assim a divisão de classes, que existia em todas as sociedades modernas, e, portanto, a divisão social do trabalho geraria a divisão de classes, porque havia uma distribuição distribuição desigual dos lucros. E para Marx, as sociedades elas se dividem, portanto, em classes sociais que são antagônicas, que estão em constante conflito, em luta. Um grupo dominante que subjuga os demais grupos, impondo as formas de governo, política e cultura. No capitalismo, as classes antagônicas eram formadas pelos burgueses capitalistas, donos dos meios de produção, dinheiro, equipamentos, terras, e do proletariado, tá? Os trabalhadores assalariados que vendiam a sua força de trabalho, pois não dispunham dos meios de produção. Outra consequência do capitalismo para Marx era a alienação do trabalhador, que ocorria quando o operário distanciava do que era produzido pela força do seu trabalho.
pois tudo que produzia era propriedade privada, ou seja, pertencia a outra pessoa. Geralmente, o dono dos meios de produção ficava com o produto do trabalho do operário, tá? E Marx chamava essa situação de mais-valia, pois o que era produzido entre a hora em que o empregado já tinha produzido para pagar o seu salário e a hora que ele tinha para largar o serviço, isso ficava, né? Esse lucro, esse acréscimo ficava para o empregador, tá? Vamos passar agora para o entendimento de Max Weber e o protestantismo. Lógico, pessoal, é um resumo, tá? É uma revisão. Weber, um dos filósofos, um dos sociólogos clássicos, propõe uma perspectiva já bem diferente a respeito do crescimento do capitalismo, tá? Ele chamou de espírito capitalista ao apontar conexões entre mudanças religiosas e as transformações na economia. Sabe aquela ideia de o trabalho dignifica o homem, né? Essa ideia de o trabalho dignifica o homem, vamos trabalhar, né? Essa ideia é bíblica, oriunda do protestantismo. Quanto mais você trabalha, quanto mais você enriquece, significa que você recebeu uma bênção divina, que você é uma pessoa próspera, que você é um homem próspero, tá? Um homem, uma mulher próspera. Mas aqui nesse período estamos falando de uma época em que as mulheres não estavam muito presentes, né, no mercado de trabalho, tá? Então vamos nesse momento entender que as mulheres, assim como hoje também, as mulheres estão presentes, mas possuem poucos direitos. Mas naquele período as mulheres ainda tinham dificuldades em ingressar na denominada esfera pública, tá? Mais dificuldades do que hoje. Os protestantes, eles acreditavam que a forma mais óbvia de mostrar que estavam garantindo a salvação espiritual era através do sucesso no mundo, especialmente em questões econômicas. Essencial a esse resultado era uma ética do trabalho específica, que enfatizava o trabalho como um valor social em si, né? Bem como uma necessidade absoluta de austeridade, de automonitoramento, de autocontrole na conduta das questões econômicas. Weber, ele se referia a isso como um espírito do capitalismo. Prosperar economicamente, para Weber, é demonstrar a si mesmo e mais ainda aos outros a adesão à noção do chamado divino. Quanto mais esforços no trabalho, mais autocontrolados são os indivíduos em suas ações e maior será a recompensa que vão colher. Maior será a recompensa material e também espiritual. Quanto maior a riqueza que for acumulada, mais isso poderá ser entendido como uma forma e uma prova de pureza religiosa, indicativo da salvação. Quanto mais rico for o indivíduo, significa que é um indivíduo que trabalhou bastante, é um indivíduo que segue os preceitos religiosos, ou seja, trabalha, trabalha e trabalha. Tá? Só vive para o trabalho e não vive para outras diversões, vamos dizer assim, tá? Então, ele atrela essa ética protestante ao espírito do capitalismo, inclusive é uma de suas obras, tá? E essa extensão das ideias de Weber confirma que o seu relato da ascensão do capitalismo está inspirado na religião e exerce poderosa influência no pensamento sociológico. Tá? Quanto a Emile Durkheim e a divisão social do trabalho. Emile Durkheim, assim como os últimos sociólogos estudados por nós, teve como seu pensamento base a Europa em processo de industrialização. Aliás, critica-se muito a sociologia tradicional, porque, e não só a sociologia, e sim diversos outros ramos, inclusive o ramo jurídico, o ramo do direito, da filosofia, da história, né? Atualmente há uma desconstrução dessa ideia, por quê? Uma desconstrução decolonial. Porque muitos sustentam que a nossa história, as nossas culturas, enfim, elas são oriundas da realidade europeia, né? E aos poucos, nos últimos anos, nós estamos desconstruindo essa ideia, tá ok?
estamos adotando uma perspectiva decolonial, ou seja, nós estamos resgatando a nossa cultura, a nossa memória, a nossa história, tá? Durkheim argumenta, vamos voltar aqui a Durkheim, que a divisão social do trabalho, ela se consolida como um dos fatores que possibilita a ideia de coesão social, ou seja, do controle comportamental dos indivíduos, da união dos indivíduos, e que possibilita que todos os indivíduos respeitem as normas e regras sociais, tá? Ok? E Durkheim desenvolveu a ideia de que o trabalho representava todo tipo de característica ou elemento que explicava a harmonia entre os indivíduos em uma sociedade, tá? E conforme Durkheim, a especialização do trabalho, independente da sua maior ou menor intensidade, pode gerar modelos de solidariedade, que ele destaca a solidariedade mecânica, tá? Onde a coesão social é construída por meio de uma forte identificação dos indivíduos com os costumes e tradições daquela comunidade ao qual ele está inserido, e a solidariedade orgânica, onde há uma grande diversidade de funções, grande especialidade laboral, e os trabalhos produzidos nessas sociedades capitalistas fazem com que haja o fortalecimento e, mais ainda, a interdependência entre os integrantes, tá? Falamos em sociedade orgânica porque cada integrante representaria um órgão e esse integrante seria especializado em suas funções. E sendo assim, o todo social dependeria dessa coesão, dessa integração entre todos os indivíduos, cada um dentro da sua especialidade. Ok? Bom, vamos para a nossa atividade. A atividade está na página 140 do PET de vocês, terceiros anos, atividade da semana 2, PET 6. Existem, segundo Max Weber, o exercício fala, o exercício número 1. Max Weber, um dos fundadores da sociologia, tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito e filosofia. Ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, ele buscou entender a natureza e as causas da mudança social. Em sua obra, existem dois modelos fundamentais, quais sejam a ação social e a racionalidade. Ok? Racionalidade e ação social. Exercício número 2. A ética protestante e o espírito do capitalismo é um dos trabalhos, é uma das obras mais conhecidas e importantes de Max Weber. Nessa obra, o autor evidencia o papel do protestantismo na formação do comportamento típico do capitalismo ocidental moderno, tá? E Weber estabelece algumas características da doutrina sobre o desenvolvimento do capitalismo. Essas características têm como base os valores, letra A resposta correta é a letra A. Os valores do protestantismo, como a disciplina ascética, a poupança, a austeridade, a vocação, o dever e a propensão ao trabalho, atuando de maneira decisiva entre os indivíduos para a formação de uma nova mentalidade, um ethos propício ao capitalismo. Exercício número 3. O conceito de mais-valia está relacionado à valorização do trabalho, que é um conceito de Marx. Exercício número 4. Em relação ao pensamento sociológico de Emile Durkheim, não é correto afirmar o quê? Que a solidariedade orgânica se dá pela semelhança entre os indivíduos e funções que eles desempenham na sociedade. Tá certo? Então, em relação ao pensamento sociológico de Emile Durkheim, nós podemos perceber que a solidariedade orgânica, que nem nós estudamos, ela é de uma especialidade individual. Cada indivíduo ele vai se especializando, especialmente especialidades funcionais no meio laboral, onde há uma interdependência entre os indivíduos, tá? Ou seja, cada um se especializa à sua maneira e todos contribuem para o enriquecimento daquele meio, principalmente do meio laboral. Tá? Então, é essa a ideia de solidariedade orgânica de Durkheim. Então, a solidariedade orgânica, ela não se dá pela semelhança, sim pela especialização dos indivíduos, ok? Então, a alternativa incorreta é a letra A. Exercício 4, a alternativa incorreta é a letra A. Tá joia, pessoal? Bom, estamos encerrando a nossa explicação, tá?
Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, e queridos alunos do Meeting, eu irei ficar aqui, tá? À disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Dou por encerrada a nossa gravação.